E, doutor Romeu, como foi que se deu essa paixão por administração? Sei que a gente o doutor já fez uma introdução muito autoexplicativa, mas falo hoje, nos dias atuais, eu vim sou de carreira acadêmica, né? Sou professor universitário, mas antes era de liderança estudantil, era da luta estudantil, e a maioria do que eu vejo hoje no atual cenário, o doutor tem formação em administração de empresas, os formandos em administração têm uma predisposição para ir para o setor privado inicialmente. E o doutor fez esse inverso. Começou na administração pública, mas como foi que surgiu essa paixão por administração propriamente dita? Tudo tem a ver diretamente assim, com essa oportunidade que a gente teve, não é? De atuar nas prefeituras muito cedo ainda, certo? E isso aliado a uma experiência que vinha de casa, muito forte, que também assim, toda a vida me norteou, certo? Que foi meu pai. Meu pai, José Humberto de Alencar, foi secretário de administração do Arari por 10 anos. Depois virou tabelião, certo? E nele a gente enxergava sempre assim, uma noção muito forte, certo? Da necessidade da gente sempre procurar fazer as coisas com correção. E essa questão do formalismo, certo? Ou seja, de você, de fato, procurar conceituar e organizar as suas ações no dia a dia e do ponto de vista público foram muito importantes para mim. Ele sempre teve uma visão assim muito especial, certo, dos problemas públicos, dos problemas da sociedade e da forma como a administração pública, certo, às vezes era responsável por parte desses problemas. As coisas, para você ter uma ideia, as coisas não acontecem na União, não acontecem no Estado, as coisas acontecem no município, os problemas existem nos municípios. E muito cedo, certo, já na prefeitura de Araripe, a gente enxergava essas situações, município pequeno, município pobre, certo? Município que na época, inclusive, foi alardeado como um dos mais pobres do Brasil, mas que viu nessa própria definição, uma oportunidade, certo, de começar a melhorar. E lá naquela época, em 93, 94, 95, a cidade ela passou, digamos assim, a experimentar situações muito importantes, certo? E eu estava dentro daquele processo, e a gente via, certo, que quando as coisas boas aconteciam, a gente via que aquilo mudava com muita sensibilidade, certo, o dia a dia das pessoas. E aquilo foi me levando a interpretar que a gente poderia, de fato, vislumbrar uma administração pública diferente, uma administração pública correta, baseada, certo, uma sensibilidade muito grande em relação àquilo que a sociedade precisa para se fazer o bem. Quando se fala de administração pública, certo, a gente não necessariamente está falando de ladruagem, a gente está falando de corrupção. Isso acontece muito, em parte, por conta dos telejornais, certo? Que, graças a Deus, amplificam e dão transparência ao que acontece de ruim. Por outro lado, coisas muito importantes acontecem no dia a dia das prefeituras. E essas coisas precisam aparecer, certo? E a boa gestão pública regular, organizada, certo? É capaz de fazer com que essas coisas apareçam com mais frequência.